Alô, alô, muito boa tarde. Primeira segunda-feira do ano e o Globo Esporte já começou. Daqui a pouquinho a gente falar sobre assunto. Como é que foi seu fim de semana, hein? Pro cruzeirense foi fim de semana de empolgação. Muitos reforços apresentados, mas principalmente ele, Gabigol. Podem passar cruzeirenses que o início da temporada é bem ali. É temático o dia de trabalho hoje? Temático. Qual é o tema? O tema... É a primeira vez que acontece isso comigo, né? Realmente aqui foi algo que eu não esperava. Só tenho que agradecer. Seu Zé Antônio apressou o passo para oferecer carinho ao novo astro. Que contratação, hein, amigo? Nossa, umas. Gabigol e mais 5. Dudu, que já havia sido apresentado na Toca da Raposa sexta-feira, foi igualmente festejado. Que privilégio ser cruzeirense agora. Agora não sempre foi, né? Nem quando veio da Copa do Mundo, Piazza, Tiseu Lopes, Tostão, esse povo não teve tanta badalação igual essa. Tenho certeza que não foi só por minha causa, é porque o Cruzeiro é muito grande. A maior rivalidade do estado, claro, foi citada. Eu acho que eu nunca vivi uma rivalidade assim tão grande. Cara, o que eu posso dizer é que eu respeito muito o Atlético. É um grande clube, o maior de Minas é o Cruzeiro. Gabigol, ainda no Flamengo, decidiu a última Copa do Brasil na final contra o Galo. Provocou e parece que vai seguir provocando. Até encontrei o Djonga nas férias em Trancoso e eu falei pra ele que eu tenho muita sorte, é incrível. Eu acho que poucas vezes eu perdi pro Atlético e quando a gente ganhou, a gente fez gol. Brinquei com ele que tô chegando em BH e querendo ou não, aqui eu tenho história já, porque o primeiro título lá foi eu que ganhei. Então agora é seguir e fazer história no Mineirão. Longe dos olhos dos torcedores também aconteceu muita coisa. Bastidores movimentados no 4 de janeiro em Belo Horizonte. Mas eu te conto. Desde a estileira no desembarque do jatinho no aeroporto da Pampulha, até a chegada de Gabigol ao Mineirão. Reconhece a garota ao lado dele? Rafaela, a irmã de Neymar. Minha família tá aí, meus amigos, as pessoas que eu considero, minha namorada. Pai, mãe, irmã vieram ver de perto se Gabriel seria bem tratado na nova cidade. Eu amei, é a minha primeira vez em BH, eu nunca tinha vindo. A gente, como pai e mãe, né, desde que o Gabriel começou a jogar bola aos 6 anos, a gente sempre teve junto dele, né? Então, assim, os momentos bons, os momentos ruins, a gente tem que estar presente. Estou muito feliz, não esperava que a festa era tão grande. Desabafinhos escaparam mais de uma vez numa sala de entrevistas poucas vezes tão lotada no Mineirão. Ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Agora você sabe. Recado pra Tite, que foi desafeto quando os dois estiveram juntos no Flamengo. Melhor falar de Fernando Diniz. Você tem um treinador que joga pra frente, que corre o risco, um risco que vale. E também a torcida entender que o Cruzeiro joga assim, vai ajudar muito. A gente vai correr risco, pelo que eu joguei contra e pelo que eu vi. Mas se der tudo certo, é difícil. Eu já sofri bastante. Então a gente tem que se conectar da melhor forma possível para poder entregar primeiro um jogo bonito, porque eu acho que a torcida do Cruzeiro vem pro estádio para se divertir, não vem para sofrer. Também vem para se emocionar. Jonathan era um dos responsáveis por levantar o bandeirão de Gabigol. Até chegar esse momento, curtiu a festa cruzeirense como se fosse final de campeonato. Que isso, olha que festa bonita. Trouxe minha menina aqui, nós vimos o Cruzeiro voltar para a Série A e agora ela vai vir ver o Cruzeiro ser campeão, eu vou trazer ela. E Gabigol vai levantar a taça. Vai sim, Gabigol vai fazer gol e vai fazer lá, vai levantar, vai trazer título pra gente.
Ó, e seguimos falando de Cruzeiro, porque o vai e vem de jogadores do clube não para. Só que agora o foco é a zaga e o time tá muito perto de trazer um ex-companheiro do Gabigol lá do Flamengo. Estamos falando de Fabrício Bruno, que inclusive é cria da Toca. Papo para Ludiciance, que está na Toca da Raposa. O negócio tá esquentando, Lud. Muito boa tarde. Fala, Marcelo, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. O movimento por aqui não para, né? O elenco já viajou pra Orlando, inclusive, que é onde vai passar a pré-temporada, e enquanto isso, os dirigentes no celular, negociações que não param. O Fabrício Bruno é uma negociação que tá rolando há mais ou menos um mês. O Cruzeiro já tinha feito uma proposta, a primeira proposta o Flamengo não aceitou. E nesse final de semana as negociações voltaram a avançar. O Cruzeiro fez uma nova proposta e dessa vez o Flamengo sinalizou positivamente, gostou da proposta feita pelo Cruzeiro. A tendência agora é de que uma nova reunião seja feita ainda hoje, quem sabe papéis assinados para essa vinda do zagueiro aqui para o Cruzeiro. E a vinda do Fabrício Bruno é um pedido do Diniz, inclusive. Logo no início da negociação, o Diniz chegou a conversar com o zagueiro, falou sobre essa vontade, né, de tê-lo aqui no time. Ou seja, se ele vier mesmo, vai chegar com moral já com o professor. E também, sobre a zaga, tem o outro zagueiro sendo negociado, né? O Valentim Gomes, argentino, com negociações também avançadas. Marcelo. Ô Ludi, zagueiro chegando, mas também tem zagueiro saindo. Quem é que pode estar deixando cabuloso, hein? Zagueiro saindo, um cara que tem muita identificação com a torcida do Cruzeiro, inclusive, Zé Ivaldo, vai por empréstimo ao Santos. E quem vai ficar por aqui é o Lucas Silva. O contrato dele acabava no fim do ano, mas o Cruzeiro renovou esse contrato até o fim de 2026. Então, um momento de indas e vindas, mercado muito movimentado por aqui. Marcelo. Valeu, Lud. Festa era para apresentar os reforços da temporada. Mas o torcedor estava mesmo ansioso para conhecer a nova estrela do Cruzeiro. O cara é cabuloso, né? O Gabigol é muito bom. É um homem de peso. O Cruzeirão, ele merece ele. Contratado a peso de ouro por 4 temporadas, Gabigol retribuiu o carinho com sorrisos e acenos para a torcida. Em pleno sábado, o Mineirão se pintou de azul e branco. 40 mil pessoas para conhecer os novos rostos da temporada. O primeiro a aparecer foi Christian, ex-volante do Atlético Paranaense. Outro jovem contratado foi Rodriguinho, ex-atacante do América, de 21 anos, com direito a uma revelação. Realizando um sonho de criança, que era jogar num clube gigante igual o Cruzeiro. Sou cruzeirense e... À distância, Bolassi mandou uma mensagem. Tamo junto, abraços, bora Cruzeiro! De volta ao estádio, Eduardo, ex-Botafogo, saiu do túnel para dar um alô. Assim como Fagner, ex-lateral do Corinthians, que vai reencontrar um velho amigo na Toca da Raposa. O Cássio é um irmão que eu fiz no futebol, né? É um cara que trabalhou comigo muitos anos, que me conhece muito bem. O atacante Dudu também fez a festa dentro do Mineirão. Mas o torcedor que chegou antes, bem antes, na sexta-feira, lá na Toca da Raposa, teve a alegria de dividir um momentinho mais íntimo com ele. Eu gosto muito de ver o futebol. Aí eu via ele jogar pelo Palmeiras e eu sempre pensei, ele jogou no Cruzeiro, será que ele volta? Graças a Deus ele voltou e eu espero que ele faça muita história aqui. Pena que eu fiquei pouco tempo no profissional do Cruzeiro, não deu pra mim sentir o carinho do torcedor, não deu pra me sentir aquele Mineirão lotado, e pode ter certeza que amanhã eu já vou sentir isso. Criado na base do Cruzeiro, Dudu estampa no rosto a felicidade por estar de volta. E ele não está sozinho nesta busca pelos títulos. Cara, o Gabi é uma excelente pessoa. Vocês não sabiam, né? Mas eu sabia que ele já ia jogar no Cruzeiro. Aos 28 anos e com um contrato de 4 temporadas, Gabigol desembarca em Belo Horizonte para ser a principal estrela do ataque celeste. E o torcedor do Cruzeiro está contando os dias para comemorar junto ao atacante. É a primeira vez que acontece isso comigo, né? Eu acho que todas as vezes que eu me mudei de clube foi algo muito grande. Na Inter de Milão foi algo muito grande, no Flamengo também. Mas realmente aqui foi algo
que eu não esperava. A cor da camisa mudou, mas como sempre, Gabigol não foge de polêmica. Ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, não, falou que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Agora você sabe. Gabigol, Dudu, Bolassi, Matheus Pereira, Cássio e muito mais. Um elenco recheado por estrelas na busca por títulos. Baluzão, fala pra gente um pouco dessa apresentação grandiosa que o Cruzeiro fez dos seus atletas. Sem dúvida, um abraço pra você, pros amigos, Thiagão. Ainda a gente não tinha dividido esse cenário novo, daqui por diante. Isso vai acontecer muitas vezes. É realmente uma grande festa, eu acho que foi um grande evento, na verdade, que o Cruzeiro fez, onde, obviamente, o carro-chefe era o futebol, os jogadores que estão sendo trazidos nessa temporada 2024, mas foi uma maneira também do clube dar uma atenção ao esporte especializado, com a presença do Sada Cruzeiro, e sempre algo que manteve aquela conexão do torcedor da arquibancada, milhares de crianças, muitas com uma faixa ali escrita Gabigol, me remetendo à década de 90, né? Quando, por exemplo, na passagem do queridíssimo Renato Gaúcho pelo Thiago Fernandes no Cruzeiro, virou febre aquela faixinha do Renato Gaúcho, as crianças também daquela década, daquele momento, e de fato o torcedor do Cruzeiro celebrando não uma conquista de título, né? Eu acho que assim, o torcedor tem muita noção do que significa, especialmente o torcedor do Cruzeiro, com relação a comemorações de títulos, mas a comemoração de um momento. O Cruzeiro entra em 2025 com planejamento não de uma equipe que quer fazer algo diferente no ano e fazer um ano extraordinário. O Cruzeiro vem para 2025 com um planejamento que na maior parte da sua história o seu torcedor se acostumou a ver, de uma equipe forte, com jogadores de qualidade, podendo fazer o torcedor pensar neste Cruzeiro com condições de disputas em todas as frentes que tiver neste ano de 2025. Garantia, o futebol não oferece absolutamente nenhuma. Mas é claro que quando você monta um elenco com tanta qualidade, tantos jogadores, a projeção do torcedor é sim e tem que ser, na minha opinião, positivo. Um evento muito bem amarrado pelo Cruzeiro, onde além do Gabigol, o Dudu, o Eduardo, o Rodriguinho e o Fagner também, o Bolassi acabou aparecendo ali pelo telão, e o torcedor do Cruzeiro não para de acompanhar, porque eu tenho até brincado, desde o dia 1º de janeiro para cá, os updates do mercado do Cruzeiro sempre tem uma nova versão. E parece que daqui a pouco o torcedor já vai ver mais figuras chegando para o Cruzeiro. O Cruzeiro não para de contratar, e durante o programa a gente vai falar justamente a respeito disso, né? As negociações continuam, tem a questão do Valentim que está muito próximo, também tem o Fabrício Bruno, os 2 reforços para a zaga. Aí eu acho que o Cruzeiro montaria já os seus 11 iniciais aí para a temporada e com um time muito forte. Rodrigo Genta, meu querido. Fala, seu fofo. Muita coisa legal para ser falado do sábado, né? Assim, um resgate mesmo para o torcedor. A gente não quer ficar repetindo sempre isso, sempre essa questão o Cruzeiro é uma reformulação, é um novo Cruzeiro, tá? Não, esse é o Cruzeiro que acostumamos, né? Um Cruzeiro de contratar grandes nomes, de colocar à frente do seu torcedor nomes de destaque no cenário nacional. A história do Cruzeiro diz isso, não sou eu que estou criando aqui agora. Você pode voltar lá para meados da década de 80, você vai conseguir ver esse tipo de situação, final da década de 80 principalmente, você vai conseguir ver essas histórias sendo contadas de grandes nomes, mas a festa de sábado, ela tem que ser lembrada e vai ser lembrada por muitos e muitos anos. Sabe o que é o bacana disso, Eltinho? Boa tarde, todo mundo aí. Eu tô voltando no dia que o Thiago tá voltando, né? É difícil, grande, não é fácil, né? Pra ninguém. É um negócio meio complicado. Mas a constante disso, de todas as situações que o Cruzeiro viveu, né? Momentos bons, momentos ruins, momentos muito ruins, péssimos, reconstrução, construção, e agora o time é a torcida. Ela é a constante disso, cara. Ela tá em todos os momentos. Todos, pode ver. Tava bom, tava lá. Tava ruim, tava lá. Tava péssimo, ela tava lá. Eu lembro de 2021, Cruzeiro e Náutico.
Não tinha mais nada, velho, mais nada. Eu tava, o 0x0? Eu tava lá tatuando, aí o Fabrício ligou, falou, ô gente, compra 4 ingressos que eu tô indo com meu filho, levar os meninos pra ver. Marcou isso, porque ele veio, né, sai correndo atrás de ingresso. Mineirão, 60 mil pessoas, cara. Um time que se salvou da Série C por 5 pontos. 5 pontos, cara. Tinha 60 mil pessoas lá pra nada, só pra estar ali vendo um jogo do Cruzeiro, com os amigos e tudo. Então, essa constante, e a torcida do Cruzeiro deu um espetáculo. Vi muita gente falar, tá indo lá pra apresentação. Tá lá celebrando. Celebrando o seu clube. Foi uma festa do torcedor pro torcedor. Exatamente. Isso não tem que ser questionado, não. Eu acho que o povo tem que parar com essas situações de pegar e querer analisar a felicidade do outro. Se o cruzeirense tá feliz por causa das contratações, que ele demonstre, que ele viva, que ele participe de cada uma dessas situações, né, Bruno? Essa é uma jogada, boa tarde a todos, essa é uma jogada de marketing que acontece muito tempo na Europa, já há muito tempo. Acontece muito na América do Sul, eu que acompanho futebol sul-americano, eles fazem a Noite Amarilla do Barcelona, a Noite Azul do Emelec, a Noite Alba do Colo-Colo, eles apresentam todos os reforços numa tarde, faz um amistoso ou não, mas faz parte desse contato primeiro da torcida com o jogador, para que ele tenha acesso a esse contato, para que ele conheça a torcida, né? Eu acho tão importante isso para o clube, para o jogador, e valoriza ainda mais o mercado do pessoal que está fazendo lá. O clube, né? Valoriza. Você tem tanto jogador sendo apresentado e pode vir mais jogadores ainda. Cara, eu acho que a torcida tá reclamando demais. Eu acho que é inveja, talvez, de quem não foi, de quem não está participando. Mas isso é uma coisa tradicional na América do Sul, na Europa. As apresentações do Real Madrid, do Barcelona, até hoje chamam atenção disso. Então, eu acho comum isso acontecer no futebol. A gente tem que voltar a fazer isso. Eu sou a favor desse tipo de ação de marketing do Cruzeiro. Eu poderia colocar a Tarde Azul, porque realmente o Mineirão estava muito bonito, e parabéns aos envolvidos, porque esse tipo de ação é que faz o torcedor se conectar ainda mais com o time, antes mesmo do time jogar. Antes mesmo do time jogar, o time já está conectado com a torcida, os jogadores. Acho isso importantíssimo. E muito interessante também, tem que ressaltar isso na hora que entra ali a Vanessinha, né, entra ali junto com a Bianca, ali com o Gabigol, né, valorizando também. Eu estou falando, integrando outras partes da instituição. Claro que a festa era do futebol profissional masculino, ninguém tem dúvida disso, mas você também dá espaço para o torcedor da arquibancada do futebol ter um pouco de contato com isso. Usar a plataforma futebol, usar essa plataforma. Vamos lá, então futebol masculino ser usado para colocar também as meninas, como foi colocado, elas também fazendo o muque do Gabigol, ao lado do Gabigol, deu a medida, e assim, elas também são importantes. E parabéns ao Cruzeiro que teve essa ideia de colocar as meninas ali, era a Bianca e a Vanessinha. Bianca e Vanessinha. Colocaram a Bianca e a Vanessinha lado a lado do Gabigol. Então isso é sim necessário. E alegria. É bom. Para elas também é importante e se aproxima mais ainda da torcida de uma forma geral, porque o público do futebol masculino ainda está caminhando para o futebol feminino, diferente do vôlei. O vôlei já tem o riacho cheio sempre com a torcida do Cruzeiro e tem o seu público. E tem a torcida, já o riacho, igual você falou, fica lotado, todo o jogo lotado, e a satisfação deles, e eles já estão acostumados com esses estádio cheio. Você viu a cara dele? Eles estavam numa felicidade absurda. Felicidade incrível. Ô Thiago, eu queria puxar com você já um novelinho, porque a gente falou dos reforços, grandes reforços do Cruzeiro que já foram apresentados, e eu tenho certeza que as próximas horas do Cruzeiro vão ser muito movimentadas. O Valu até levantou a bola pra gente cortar, que o Cruzeiro não para de anunciar reforços. Tem 2 nomes muito encaminhados. Eu queria que você falasse a respeito do Valentim Gomes e também do Fabrício Bruno. Como que está a situação desses 2 atletas? Você podia separar, falar de um primeiro, depois do outro e a gente debater sobre esses nomes. Boa tarde, Elton, amigos de casa. Em relação ao Valentim Gomes, o que eu tenho é que já está fechado com o Vélez. O Cruzeiro vai pagar ali cerca de 10 milhões de dólares brutos, né? Tirando o valor, fica 8,5, 8,7 para o Vélez líquido. A situação bem encaminhada e o Valentim Gomes chegando para ser esse primeiro reforço da zaga. Além disso, o Cruzeiro subiu a proposta pelo Fabrício Bruno e deve chegar a um valor de consenso com o Flamengo.
pode chegar até 10 milhões de euros, com algumas variáveis. Eu não tenho detalhes dessa proposta, estava até tentando falar daqui a pouco com o empresário do jogador, que é o André Cury, que é quem está intermediando essa negociação, mas o Cruzeiro muito perto de anunciar esses dois. E para mim, montando esse time, com a chegada dos dois atletas, o Cruzeiro fica top 3 do Brasil, se não for top 2 em termos de elenco. O Cruzeiro tem um elenco muito forte. Em todas as posições, você olha e tem caras que poderiam ser titulares. O Fagner poderia ser titular na lateral direita. Na zaga, você poderia utilizar tanto o Vidalba quanto o João Marcelo. Na lateral esquerda, Kaique e Marlon até chegaram a revezar durante 2024. No meio campo tem Christian, Matheus Henrique, Wallace, Matheus Pereira, Romero. E aí Romero. E aí você chega no ataque, o Cruzeiro tem Dudu, Gabigol, Caio Jorge, que terminou o ano muito bem, Lautaro, tem Marquinhos, Bolácio. O próprio Dineno, que vai ser uma possibilidade de mudança de estilo do ataque. Então, assim, o Cruzeiro, para mim, tem hoje top 3 do futebol brasileiro. E, assim, acho que, nesse momento, o Cruzeiro passa o atual campeão brasileiro em termos de elenco. Isso porque o Botafogo perdeu dois dos seus principais jogadores, ou vai perder dois dos seus principais jogadores, que são Luiz Henrique e Thiago Almada. E quando você olha para o Botafogo sem esses dois, eu acho que tem uma queda grande. E aí, olha para o Cruzeiro tem Dudu, tem Gabigol, essa turma toda chegando. Em termos de papel, o torcedor tem todo o direito de ficar empolgado. É por isso que a gente viu quase 50 mil pessoas no Mineirão no sábado. Porque o torcedor está empolgado. O torcedor olha para esse Cruzeiro e fala, cara, isso aqui é para ganhar título mesmo, é para copar alguma coisa em 2025. A gente ainda não está no momento de fazer quem é o favorito para aquilo, quem é o favorito para aquele outro campeonato, mas o Cruzeiro vai ser apontado por todo mundo. Quando começarem essas discussões, como grande favorito pelos títulos. Eu já acho que o Cruzeiro inicia a temporada como favorito ao título do Campeonato Mineiro. Porque a gente olha para o Atlético, que foi campeão no ano passado, enfraquecido com a saída do Paulinho. Tudo bem, o Atlético tem o Gabriel Menino e o Patrick chegando, mas não muda o patamar do elenco como era com o Paulinho. E você olha para o Cruzeiro, um Cruzeiro completamente renovado e com um elenco superior ao do Atlético hoje, para mim. Hoje o Cruzeiro tem o melhor elenco de Minas Gerais. E para mim é top 3 do Brasil, atrás do Flamengo e do Palmeiras. E olha que eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, aliás, mais o Flamengo. O Flamengo não vai fazer tanto movimento de contratação nessa janela. Perdeu um baita centroavante que é o Gabigol. O Palmeiras está fazendo alguns movimentos interessantes. Vai perder o Fabrício. Jogadores. O Flamengo vai perder o Fabrício. Vai perder o Fabrício Bruno ainda. O Palmeiras está fazendo um movimento interessante, contratando bons jogadores. Eu acho que o Palmeiras se mantém ainda naquela ideia dos melhores elencos do país. Mas aí a gente olha para um contexto mais amplo, eu vejo o Cruzeiro muito próximo ali, cara, no pódio hoje, em termos de qualidade de elenco. Realmente é um elenco muito qualificado. Bruno Garcês, a gente está aqui, pessoal, só para o pessoal entender, um dos maiores entendedores de futebol sul-americano está aqui com a gente hoje. Bruno Garcês, esse fala, anota, quando ele falar, você vai lá e dá uma anotada. Quando seu time precisar, você joga a carta na manga. De BH para mim é o maior, viu? Eu acho Minas Gerais fácil, no Brasil, eu fico ali, viu, balançado, um entendedor absurdo. Tem muito time que procura, que bate na porta, opa, sopra um aí pra mim, viu? Eu sei. Bruno, eu queria que você falasse sobre o Valentim. Que jogador é esse que tá para chegar no Cruzeiro? Esclarece para o torcedor cruzeirense que está em casa um investimento de 10 milhões de dólares. Queria saber de você se vale esse investimento. Lembrando que ele tem 21 anos, foi capitão da equipe do Vélez. Detalhe mais sobre o Valentim Gomes para o torcedor cruzeirense. Qual a câmera é essa aqui? Essa aí. Eu vou encher o peito para falar aqui, não se assustem. É craque. Eu estou falando do Valentim Gomes já no meu canal há um bom tempo, deve fazer uns 4 anos mais ou menos, quando ele surgiu com 18 anos de idade. Já chamava a atenção de muitos pela categoria, pela técnica, pelo desarme, a velocidade, né? E em breve todo mundo fala, por que não foi para a Europa, né? Ele teve para ir para a Europa agora no meio do ano, quase foi para o Grupo City, o Palermo quase o levou, só que nos exames ele não passou, ele tinha um problema no menisco, que ele não sente dor alguma, então ele aproveitou e falou assim, não vou fazer nenhuma operação, mas o Grupo City acabou vetando a contratação por causa disso. Ele não sentia nenhuma lesão, nenhuma dor no menisco,
conseguiu jogar a temporada, fez uma baita temporada, mais uma boa temporada. Ele teve uma temporada 2022 com lesão, mas não foi completa como essa de 2024. Foi perfeito, o Vélez foi campeão da Liga Argentina e ele foi um dos melhores jogadores do time. Né? Não é só o melhor zagueiro do futebol argentino. Para mim, ele e Santos Sousa, para mim, foram os dois melhores zagueiros. Ele e o Mônaco também, do Independiente, mas jogadorzaço, canhotinho, com visão de jogo. Algumas vezes no Vélez jogar com um terceiro zagueiro, outras vezes com 2 zagueiros. Foi nessa temporada jogar com 2 zagueiros, ele jogando mais pela esquerda. Tem visão de jogo, sobe quando vê uma brecha, quando tem um espaço ele sobe, tem inteligência para buscar o momento certo para isso. Então é um jogador, cara, eu sou fã do Valentim Gomes há muito tempo. Então até que eu falava assim, tem um zagueiro para indicar aí, Bruno? Tem um zagueiro para indicar? Sempre eu falava pro Bahia, para alguém. Cara, vai no Valentim Gomes, que é um jogadorzaço. É craque. Porque ele tem todas as como que eu digo, as características de um bom zagueiro. Então, é um zagueiro que está sobrando, como eu falei. O problema dele não ter ido para a Europa foi justamente um problema médico. Isso me preocupa um pouco, caso venha uma lesão lá na frente. O Cruzeiro sabe disso. Ele foi vetado para ir para a Europa por causa de um problema no menisco. Mas ele não sente dor alguma, ele preferiu não fazer nenhuma operação. 46 jogos, me parece, esse ano. Ano passado. 44, um negócio assim, pô. Foi muito jogo, num campeonato de carniceiro. Pro futebol argentino é um número o Vélez fez aqui que é uma loucura, né? Que se joga muito. O Vélez fez muitos jogos. Respeita o campeonato. O argentino, eles não dão pancada? Não, mas não é só carniceiro. Não, ele tá falando carniceira no sentido de pancada. Não, mas os próprios argentinos falam. Você já viu um técnico, Pedro Caixinha, que deu uma entrevista há pouco tempo. Ele fala que o futebol argentino é mais pegado, é mais intenso e mais pegado. É a diferença que ele vê do futebol brasileiro. Você falou aí sobre qualidades de um zagueiro, tudo aquilo que se espera. 43 jogos ele fez. 43, foi esse número que eu tinha na cabeça. De características, de qualidades que se espera de um zagueiro. Se eu chegar para você e falar assim, o Bruno, o Valentim, na saída de bola, qual a nota dele? 9. Na recuperação, velocidade? 8. No posicionamento na área? 9. Bola no alto. Bola no alto? 8. Tá vendo? São pontos, né, Genta? Eu levantei 4 pontos aqui que são importantes. Quando você escuta o Bruno, você fica numa expectativa ou numa... dá um friozinho na barriga? Você pega e fala assim, cara, porque a chegada de jogadores estrangeiros, eu acho que foi o Valu que lembrou, que o Arrascaeta chega em 2015 e ele precisou de um tempinho para se... para se entender. Eu tomei um cuidado, Garcês, de fazer... O tamanho do defensor e do tamanho do defensor, o tamanho do Vélez, isso, é lógico, que assim, a pressão... Tanto é que, só para confirmar o que você falou, nas finais do defensor na Libertadores 2014, quem brilhou mesmo foi um veterano e foi o Gedós. O Arrascaeta mesmo nas finais, ele sentiu um pouco. Quer dizer, você via que ele é um jogador ainda estava cru, ele não estava pronto ainda. O Cruzeiro teve paciência para saber a hora certa de usar ele. Mas eu acho que o Valentim, é óbvio, são posições completamente diferentes. Mas o Valentim, para mim, é um nível acima do que é o Arrascaeta. Não. É um cara para a Europa. É um cara que vai passar aqui, ficar 2, 3 anos no máximo e ser negociado com o futebol europeu. Então, eu vejo um cara que é titular do Vélez, um campeonato argentino dificílimo e ainda tem, cara... Isso, às vezes, as pessoas não entendem o peso que tem braçadeira de capitão no futebol argentino. É um negócio que é muito. Isso vem de décadas passadas. Já é um negócio enraizado neles, que eles tratam muito bem a personificação do capitão. Então, para um cara ser capitão aos 21 anos na equipe do Vélez, é porque tem algo diferente nesse cara, gente. Tem, eu só quero que ele chegue logo. Eu fico preocupado. Ele é um baita de um zagueiro. Eu não vejo. Não, eu tô falando uma boa. Eu tô falando uma boa sem botar o pé. Não, também tô. O cara é craque de bola. E aí a gente fica preocupado. E o pessoal falando, preocupado com o quê, gente? Dele não chegar. Que drama, cara. Que drama. A diretoria do Cruzeiro foi lá, contratou o Gabigol, foi lá, contratou o Dudu, contratou o Christian. No dia que ele volta, contratou um monte de gente. Você tá preocupado com o quê? Dele chegar. Com outro lado, Thiago. Porque a parte aí a gente tem que lembrar. Você tá contratando todo mundo. Posso terminar de falar? Não pode, tá falando bobagem. Então eu já tô interrompendo e cortando na raiz. Peraí. Preocupado com o quê? Ele voltou.
Pô, mas que eu loucura, também. velho. Deixa eu te falar. Tô preocupado, o negócio tá fechado. Você vê, eu tô tranquilo porque eu não vou Não, ele tava tranquilo até entrar. Ele chegou rindo hoje, cara. Chegou rindo. Essa questão de, não pode ir pra Europa, esse negócio, nenhum jogador joga 100%, né? Ele fez 40 e tantos jogos no campeonato 43, argentino, é um bom número. Então é tranquilo, acho temporada. que isso aí ele... e formando a zaga, entre ele e o Fabrício Bruno tivesse escolher, era ele. Né? Era Sim, ele. a gente fez essa tá chato hoje. essa dinâmica, desculpa, Thiago. A gente fez essa dinâmica, né? A gente foi perguntando assim, ó, se o Cruzeiro tivesse que trazer um só, quem você traria? Era ele. Deu o Valentim, né? No dia. Eu votei Fabrício. Você votou Fabrício, deu o Valentim. Na votação que a gente fez. Você não tem essa opção. Esse programa passou. Esse programa passou. Esse cenário fechou. Essa fase fechou. Essa fase fechou. Você pode explicar pra ele. Essa fase fechou. Essa fase fechou. Mas como vão vir os dois, eu acho que vai ser uma baita zaga. Eu até brinquei, Deus me livre. E aí, é pra ser titular, né, assim, gente? Tipo assim, Adilson e Paulão. Vamos colocar assim, o Paulão seria o Fabrício Bruno, mais força, butineiro. E o Adilson, o Valentim... Cara, mais passe, saída de bola e tal. Que absurdo, velho. Ele chamou o Fabrício Bruno de butineiro. Não, ele não vem falar que... Não vem contextualizar, não. Ele chamou o Fabrício Bruno de butineiro. Mas o zagueiro mais rápido do Brasil. O zagueiro mais rápido do Brasil. O zagueiro mais rápido do Brasil. Pode parar com isso. O cara joga pra cacete. Joga pra cacete. É bom jogador. É bom jogador. Gente, você tá me vendo me irritar. Peraí. Cara, acabei de voltar. Você tá falando mal do Paulão? Faz o seguinte, dá uma lambida no chão. Você tá chamando o Fabrício Bruno de butineiro. Eu tô Você tá chamando o Fabrício Bruno de butineiro. Gente, eu acabei de comparar o Fabrício Bruno ao Paulão. Faz o seguinte, põe a língua dentro da tomada, toma um choque ali e some daqui. Você não assistiu o Paulão, tio. Não, nem sabe dizer ninguém foi. Mas ele chamou de butineiro. Ele chamou de butineiro. Botineiro. Vamos lá, vamos desenhar pra você. Vamos desenhar pra você. Vamos desenhar. Deixa eu desenhar pra ele. Não é só força. Deixa eu desenhar pra você. A gente faz assim, ó. Se for comparar, vamos pra lousa. Vamos lá. Se for comparar, qual é o de força naquela zaga brilhante que o Cruzeiro teve, que era Paulão e Adilson? Qual era o jogador de força? O Paulão. Qual era o jogador de técnica, de saída de bola? O Adilson. Se fosse comparar com hoje, sim, o Fabrício seria o de força e o Valentim o de técnica. São dois zagueiros técnicos. Tanto é que o Fabrício Bruno perde posição no Flamengo por causa da saída de bola. São dois zagueiros técnicos. Não é que ele jogadores. Não é que ele não sabe fazer mais diferente. Não, ele é bom. Diferente do Valentim, não é especialidade da casa. Exatamente. O Felipe Luiz preferiu o Léo Ortiz do que o Fabrício Bruno. Mas ele não é ruim, não. Não é ruim, não. Ele tem saída de bola, Por causa de quê, Valu? Por causa de qual motivo que o Fabrício Bruno perdeu a posição no Flamengo? De acordo com o Felipe Luiz, a qualidade na construção do jogo. Mas isso não faz ele butineiro. Não é. Isso não faz ele butineiro. Mas ele um baita campeonato 2023. Calma aí. Eu acho o Léo Ortiz e o Léo Pereira mais técnicos. Eu acho o Valentim Gomes mais técnico. Mas isso não faz com que o Fabrício Bruno não seja técnico. Ele não é um butineiro. Não é. O ponto é só esse. Mas ele comparei ele com o Paulão. Você o chamou de butineiro. Você o chamou de butineiro. Mas com 1,91 m para 1,81 m, por exemplo, do Valentim. Ele é um cara de mais imposição física, sim, naturalmente. Em relação ao Valentim. É um pouco disso que está falando também. Isso. É que o Genta chamou um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na atualidade. Você está levando ao pé da letra. Não é o pé da letra. Você está levando ao pé da letra. O Genta tem que ter que tomar cuidado com o que ele fala na televisão, cara. As pessoas vão achar que ele é butineiro. As pessoas vão achar que o Fabrício Bruno é butineiro. Você imagina agora o poste. As pessoas vão mijada no cachorro. As pessoas vão achar que o Fabrício Bruno é butineiro. Ai, meu Deus. Isso, Thiago, é falta de conhecimento da sua parte, Rodrigo Genta. Foi chegando. Isso é falta de conhecimento da sua parte. O senhor é muito novo. É falta de conhecimento da sua parte. O senhor vem de uma geração. Senhor não, você. O senhor vem de uma geração de Barcelona, aquele negócio muito assim, sabe? Muito chicletinho. É muito Enzo, é um Enzo um pouquinho mais velho, né? Um Enzo. Acompanhei o futebol da década de 90. Eu sou criado. Eu acabei de comparar esse rapaz, eu acabei de comparar o Fabrício Bruno ao Paulão, velho. Você chamou de butineiro. Vai saber você chamou os dois de
Butineiro é o cara da força, Thiago. Nem sempre o butineiro é a questão de butineiro de ser ruim ele de tinha bola. outras palavras pra usar. Butineiro ele é seu parente? Ele é seu irmão? Infelizmente ele vai casar com sua filha? Então eu vou chamar ele do jeito que eu quiser. Infelizmente não, porque eu sou um grande fã do Fabrício Bruno. Problema seu. Só rapidinho. Vamos lá, vamos voltar ao programa da gente. Essa questão, como é que mudou esse dinamismo, né? A gente tratou aqui, salvo engano, na semana passada, no começo da semana passada, dessa busca do Cruzeiro por um zagueiro, mas a gente, daqui àquele momento, aquele instante, considerava que o Cruzeiro fosse trazer um dos dois. Sim. Né? A gente fala, não, porque trazer os dois zagueiros significaria um alto investimento. O Cruzeiro vai passar aí, caso realmente se concretize essa negociação desses dois jogadores, vai passar da casa de 100 milhões de reais. 100 milhões só nos dois. Exato. E acabou sendo que o entendimento, acho que vai muito também do que apresentou a defesa do Cruzeiro como um todo, em que pese as 3 mudanças de técnico, mas foi um setor onde muitas mudanças aconteceram e com certeza um entendimento de que precisava-se de melhorar o nível também do setor de defesa. Já está certo e confirmado, Thiago, que o Zé não continua no Cruzeiro? Já está martelo batido, já está indo para o Santos, já está com a mala pronta, já está indo. Não fica. Então isso pode ser o que mudou em todo o decorrer dessa semana. Quando o Cruzeiro não queria já que ele ficasse. Vai, não, então eu tô falando assim, o Cruzeiro, ele ficou... Mas ele nunca foi utilizado. Saiu, que é uma pena, que é bom zagueiro. O recorte de base que eu vi dele, eu vejo qualidade no Pedrão. O Pedrão vai pro Avaí. O Zé não fica. Então o Zé já saiu. Aí o Cruzeiro fica com o João Marcelo, Vidalba e Jonathan Jesus. Ou seja, ele teria mesmo que buscar 2. E ele busca 2 para serem titulares. Seria mais ou menos essa leitura. E era o meu entendimento, viu, Elton? Claro que é muito difícil você trabalhando nos valores do futebol, mas eu tinha um entendimento também de que o Cruzeiro... E aí não é faltar com respeito a nenhum dos profissionais, a temporada que fez o João Marcelo, a temporada que fez o Vidalba e nem tampouco o próprio Zé Ivaldo. Mas quando você olha da frente, passando pelo meio até a defesa, era o setor que ficaria mais desequilibrado comparando as duas janelas. Sim, certo? Então precisava realmente de acontecer esse movimento, na minha opinião. Um amigo meu está morrendo de rir, que eu chamei ele de Enzo, comentarista, o Rodrigo lá do Corelburg, ele está chorando de rir e confirmou que se eu falar aqui que ele é back, zagueiro central, alguma coisa, é capaz de você dar um rodopia e achar que eu tô falando grego. Eu sei o que é back, eu sei o que é zagueiro central. Sabe bosta? Eu só acho que butineiro é uma palavra muito pesada para um jogador que é tecnicamente muito bom. Não pode. Essa é feia. Essa é feia. Jogador que é tecnicamente muito bom. É só isso. Aqui, pode chamar de becão. Agora é até zagueiro de seleção brasileira. Já foi. Becão. Exatamente. Ele foi convocado tem 4 meses. Foi 4 meses. Mas voltou para a seleção brasileira. Quem falou que eu não gosto do animal? Agora, assim, isso que eu vou falar até é um absurdo. Um absurdo. Depois da gente mostrar o pacote de jogadores que foram apresentados, né? E um senhor pacote, né, de jogadores que foram apresentados no último sábado. Thiago, ainda fechando os dois zagueiros, dá uma fechada nas contratações para esse primeiro momento, para esse primeiro trimestre? Ou ainda o Cruzeiro... O Marquinhos seria aquele ponta que o Cruzeiro estava esperando? O Cruzeiro quer um ponta, só que nessa primeira parte da janela... Ele vai continuar querendo esse ponta? Vai. Esse ponta não vem mesmo, né? Vai. Mas acho que nessa primeira parte da janela não vem mais ninguém. Pelo menos pelas conversas que eu tive, até o início da pré-temporada, o Cruzeiro tem o primeiro jogo nos Estados Unidos no dia 15 contra o São Paulo. Inclusive com transmissão aqui da Band. Sim. Então, nesse primeiro momento... Não vem mais ninguém. Que até por isso que eu falei, cara, é até feio da minha parte eu pegar e falar assim... É a criança mimada. É a criança mimada, isso. Eu só fiz o papel de uma criança mimada aqui. Não vem mais ninguém? Pô, que isso? Você tá louco? Pai Noel já te deu muita coisa. Né? Você tá maluco? 10 reforços quando acontecerem as confirmações dos zagueiros. O Cruzeiro vai fechar em 10. E só para o torcedor ter uma ideia, rapidamente, Elton, o ano passado inteiro, as duas janelas do Cruzeiro, 15 contratações. 15 contratações. Então só nessa agora... Pode chegar a 10 contratações. É um time, né? Que o Cássio...
E o Cássio chegou no finalzinho. Final não, né? E assim, e passou por todos os setores. A gente enalteceu bastante as contratações de meio de ano. Sim. Mas cada uma no seu estilo. De todos os caras do meio do ano, talvez a gente comece a enxergar esse Cruzeiro. Dos únicos titulares, talvez Cássio, Matheus Henrique e o Wallace. O Caio Jorge no final, né? Não, Matheus Pereira agora. Matheus Pereira. Matheus Pereira ele está contratado em definitivo, ele já está aqui. O Wallace, não entendi o que você falou. Vai ter que fazer um caminho bastante longo, né, Thiago? Com relação ao que ele se a gente olhar para falar assim, ó, quem são os caras que são titulares desse Cruzeiro hoje? Só 2 da janela de meio de ano que a gente enalteceu pra caramba. Que a gente falou, pô, baita reforços, baita janela de transferência. Só Cássio e Mateuzinho. O resto vai ser todo mundo que veio agora. O Romero já estava aqui. Que eu imagino que o meu time hoje teria o Romero titular. E você falou em Propério aí, que agora chegou na minha cabeça aqui. Você teve coragem de falar com o Fagner, briga com posição com o William? Não. Agora eu vou defender o Thiago. Agora eu vou te explicar, vou desenhar também pra você. Você acha que não? Peraí, não, deixa. Você quer desenho pra ele? Não, mas eu acho que briga, cara. Não, brigar não briga. O William é titular fácil, o Fagner veio. Eu também acho que o William que nós é o vimos. titular, gente. O William que foi pra seleção brasileira no ano passado, sim, o William que terminou o ano, não. Mas aí eu acho que é por causa da quantidade de jogos, ô Thiago. Bicho, o cara jogou algum momento do Mas o William tem qualidade pra melhorar, voltar a jogar. Número do valor. O Cruzeiro fez 64 jogos no ano, é isso? 64 jogos no ano que o Cruzeiro fez. O William fez 60. E desses 60, 48 ele jogou 90. Thiago. Peraí, o Wesley Gasolina. É aí que tá. Aí é onde entra o Fagner. Aí é onde que entra o Fagner. O Fagner vai ser aquele jogador que quando tiver que dar uma segurada no secar, tem reserva. William, tem um reserva. Ele vai pegar, eu assumo aqui. Eu não sei se ele vai ser só reserva. Eu tenho certeza. Ele não é mau jogador. Não, beleza, ele pode até disputar. Ele tem capacidade. Ele tem capacidade, eu acho que assim. O Fagner jogou eu acho que ele tem capacidade para em algum momento vir a disputar. Agora, hoje eu pegando a temporada que teve o Fagner e a temporada que teve o William, cara, acho que o Thiago tá pegado o Fagner de 2018. Aí também. Aí tudo bem. Não, mas eu repito, ele tem capacidade. Mas hoje eu não consigo colocar que é uma disputa. Não é pouca isso. coisa. Não é isso. Mas não é pegado ao Fagner de 2018. Nós estamos pegados ao William de junho, né? Não, mas você não acha legal. Você tá pegando o William. Você não acha legal. O William de 2024. Jesus! Eu ia pegar o William de 2024. Não, vamos pegar o Fagner de 2018. O William do final. Não, mas eu não tô pegado ao Fagner de 2018. Você acabou de falar. Tô dizendo que eu não falei isso, ele que disse. Eu disse que eu não estou apegado a ele. O Fagner foi pra Copa eu não estou apegado ao Fagner de 2018. Eu só não vejo que bola é essa que você tá vendo o Fagner. Eu acho o Fagner bom jogador. Eu também acho ele bom jogador. Eu acho ele bom jogador. E eu acho que ele disputa com o William. Não, o Fagner não disputa com o Mateuzinho, que o Ramon Dias não quis. Não, é isso. Meu gente. Peraí, ele tá saindo na alta do Corinthians então, Thiago? Todo mundo. Mais porque ele quer, cara. Ah, tá bom. Assim como o Cássio. O Cássio saiu do Corinthians com a torcida reclamando. Não é a história não. Ambos jogadores foram do Cássio pra cá. Ambos vieram para o goleiro. Ambos são vencedores. O Cássio ambos foram importantes na história do Corinthians. Ele saiu de lá como? Mas ambos vieram em baixa. Isso é importante de ser dito. E como ele chegou aqui? Ele já jogou não, ainda não se tornou. Está escrevendo. Pegou pra cacete no passado. Pera. Pegou pra cacete no passado. Contra o Lanús, você tá muito doido. O Cássio, aí a gente chega aqui, era o Anderson, um menino. Olha bem o que você tá fazendo. O Cássio chegou com esse tava embaixo e tal, mas chegou o Cássio aqui no Cruzeiro. Aí o Cabral, todo aquele problema, aí tinha o Anderson titular. O Cássio, né, com todos os méritos que o Anderson tem, mas não tinha como comparar. O William voando, aí você traz o Fagner. Você tá tentando fazer o Fagner. Eu não tô conseguindo essa ligação que você tá tentando fazer. O Fagner não conseguiu disputar a vaga com o Mateuzinho, com todo respeito. Eu não disse que o Fagner vai ser titular absoluto. Mas o Cássio foi barrado lá para ser reserva do Carlos Miguel de cara. Beleza, mas ele chegou aqui, o Anderson estava aqui, baita goleiro, mas ainda falta muita coisa pro Anderson. Isso não diminui a qualidade do Cássio. Esse é o ponto. Não. Ele é um baita goleiro, tanto é que quando foi contratado, chegou, é o goleiro absoluto do Cruzeiro, pegou pra cacete em 2024. Mas ninguém tá falando ao contrário disso, nós estamos falando do Fagner. Tem qualidade. O que eu tô dizendo é só isso, tô traçando um paralelo de um cara que saiu de lá embaixo. Porque o problema pra vocês
Ele saiu de lá embaixo. Não, ele não saiu de lá embaixo. Ele é um bom lateral direito. Mas ninguém tá falando de qualidade. Mas entraria quem, o Garcês? Vai lá na Colômbia, vai aqui lá na Colômbia. Cara, esses caras vêm todo ano após ano, eles vêm e não jogam nada. Não. Ano após ano vem esses caras e não jogam nada. Eu prefiro confiar no Fagner, não tá jogando nada no Corinthians. O Fagner joga bola, a gente já tem o recorte dele no Brasil. Inclusive comprometendo o jogo do Corinthians. O recorte do Fagner no Brasil é positivo. É muito mais positivo do que negativo. A falta de noção de espaço, de posicionamento. Eu nem traria ele. Não, eu traria, é bom jogador, é bom jogador. Eu acho que vai ajudar bastante pra jogar em time da Série A, cara. Vai ser bem sincero aqui. Quando você olha no recorte, quando você olha no recorte, você viu tanto do jogo que ele acompanhei e acha ele um bom jogador. Você viu tanto jogo que ele sigo achando ele um bom jogador. E sigo ele achando ele um bom jogador. Você tá pegada lá atrás, cara. Eu não tô pegada lá atrás, tô te falando que o Fagner... o jogo, o DVD do Fagner de 2024. O ponto não é esse, Garcês. O ponto é que você olha pro Campeonato Brasileiro. Aí, beleza, vou buscar quem pro lateral direito? Não, mas pra você falar que ele vem pra disputa, a questão é você falar que ele disputa... Calma, me fala a questão, ele pra ser um banco, beleza. Agora, ele disputa a posição com o William, velho. Cara, e assim... Pra mim, disputa. Não, procede. Disputa, mas pra mim mesmo. O Claudinho do Criciúma teria sido uma opção mais interessante. Caro. Vai pagar caro pra trazer um reserva? Pra mim, tudo que é autoral já é incrível, né? Porque hoje em dia tudo se copia, nada se cria, né? Então, tudo que é autoral pra mim é incrível. Eu tenho várias dúvidas, confesso, mas isso aí só o tempo vai tirar. A gente sim conversou algumas vezes, mas coisas muito poucas, coisas mais de individualmente, mais do primeiro contato. Mas com certeza você tem um treinador que joga pra frente, que corre o risco, um risco que vale. E também a torcida entender que o Cruzeiro joga assim, vai ajudar muito. A gente vai correr risco, pelo que eu joguei contra e pelo que eu vi. Mas se der tudo certo, é difícil. Eu já sofri bastante. Então tá aí, ó, o Gabigol falando a respeito desse estilo do Fernando Diniz. Thiago, mas também o estilo do Fernando Diniz necessita de movimentações dos homens de frente. Você vê o Gabigol entrando nesses pedidos do Fernando Diniz para fazer a recomposição ou de trocar posições durante o jogo? Como que você imagina que pode ser esse relacionamento e esse entendimento, que é o que a gente espera? Vejo porque ele já jogou em mais de uma função do Flamengo. Ele já foi centroavante, ele já foi o segundo atacante quando tinha o Pedro de centroavante em 2022. Aliás, dos melhores times do Flamengo pós-Jesus, para mim, é o do Dorival Júnior de 22. E ele não foi um centroavante. O centroavante daquele time era o Pedro, ele jogava um pouco mais atrás. Então, o Cruzeiro está contratando para mim aquele que é o melhor atacante do futebol brasileiro desde 2019. Eu acho o Gabigol, nos últimos 5 anos, é quem tem os melhores números, é quem tem os melhores jogos. Então, para mim, é o melhor atacante do futebol brasileiro desde 2019. Ô Valu, você vê da mesma forma? Você entende que o Gabigol, ele é um cara comportado taticamente? Sim. O normal dele, né? Porque a temporada 2024 dele é uma temporada normal. Isso aí, qualquer um que acessar os números do Gabigol vai ver que a gente está falando aqui realmente procede. E principalmente nesse Flamengo, todo mundo falou muito, não, o Dorival colocou Pedro e Gabigol. Claro, tem a questão do Gabigol, do Dorival conversar com o Gabigol, mas é um movimento que tem mais a ver com a capacidade de características, como disse o Thiago Fernandes, do Gabigol do que do próprio Pedro. E aí eu não estou falando que o Pedro é menos jogador que o Gabigol, não é nada disso que eu estou dizendo. Não, eu estou falando com relação a características. Só é possível colocar essa dupla, como o Dorival colocou, por conta exatamente dessa versatilidade. O Gabigol tem capacidade de atacar espaços também. Creio que ele deve conversar com o Fernando Diniz e o Fernando Diniz deve tentar, na minha cabeça, é claro, colocar o Gabigol numa situação de ficar mais próximo do gol, onde ele realmente se sente melhor. Ele pode fazer outras funções? Pode. Gostei dele ter sido ali franco, né, com relação ao fato de ter dúvidas, porque imagina, se um jogador que tem a capacidade que ele tem, que está chegando, tem essas dúvidas, é normal o torcedor ter também, mas tudo isso vai começar a acontecer já a partir dessa semana lá nos Estados Unidos, quando o Cruzeiro se reúne e aí sim começa a acontecer as primeiras ideias do que pode ser esse Cruzeiro dentro de campo em 2025. Só espero que o Diniz não deixe ele muito longe do gol, né? Vai deixar, gente, vai colocar ele de lateral esquerdo. Ô, gente, me ajuda aí, né,
cara? Tá vendo? Você fala Ninguém tem paciência com as bobagens que você fala nesse programa. Gente, tem dó, Ninguém cara. tem paciência. Deixa eu falar um negócio. Você sabe quem estava Gabi fazendo... lateral esquerdo, Você não é sabe quem Gabigol, estava fazendo lateral? Quem estava na lateral, que era uma grande briga minha com o Stefano, Deus me diga, quantas vezes aparecia pra marcar na lateral, quase dentro da área, Mateus era o atacante, não, Matheus Pereira volta pra buscar a bola dentro da área. O grande atacante do Cruzeiro que voltou lá pra Portugal, fazendo lateral a pedido seu, né, Valu? Era você que tava pedindo pra ele voltar, né? Não, eu não Mas você acha que o Gabigol vai jogar no Verão? O Gabigol vai jogar no Gabriel Verão? Deixa eu te falar um negócio. O Gabigol vai jogar no Gabriel Verão? Não tô, gente, eu só tô pedindo pra não afastar o cara da área. A única coisa que eu pedi é pra deixar ele mais próximo da área, não tirar ele da área. Ele vai jogar do Caio Jorge. Quem era o artilheiro do time? É só deixar ele lá, é só deixar ele um pouquinho mais perto da área. Quem era o artilheiro do time com o Porque o Diniz, com aquele negócio de roda, aquele time enceradeira dele, eu espero que seja um time que pelo menos o Gabigol vai ter um momento que o Gabigol vai ser o goleiro linha. Vai ter um momento que vai ter um momento que o Gabigol vai ser um goleiro linha, gente. Prepara. Eu tô aqui, você sabe que eu guardo as coisas, né? Eu guardo. Eu vou estar aqui, voltar aqui. Eu quero que você venha quando o time for campeão de alguma coisa. Quando o time for campeão de alguma coisa. Aí você não vai comemorar, não. Não vai comemorar, não. Tá bom. Você não vai comemorar. Você vai ficar aqui só. Eu achei que ele ia jogar de lateral esquerdo. O ditador não vai deixar Não vai comemorar, não. Não vai comemorar, não. Eu achei que ia jogar de lateral esquerdo. Agora faz birra. Eu achei que ia jogar de lateral esquerdo. Brincadeira à parte. Vai jogar de lateral esquerdo. O Genta tá super certo. Agora é ditador, né? O Genta tá super certo. O Gabigol tem que ficar realmente mais próximo do gol, ainda que tenha a capacidade de fazer outras funções. Pra falar piedade não venha ser. Contrata um chat GPT, irmão. Bota o Matheus Pereira pra fazer isso. Bota o chat GPT no seu lugar. Obviedade, bota o chat GPT. Olha lá. Põe no telão os companheiros de ataque possíveis aí do Gabigol. Vamos lá, Genta, eu começo por você. Você que estava aí questionando os posicionamentos, né, do nosso querido Gabigol. Qual que seria o seu ataque? Pode fazer um ataque com 3. Vamos fazer um 4-3-3. Coloca Dudu, Caio Jorge e o Gabigol. Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Tiagão, você balançou a cabeça, o que você tá nervoso? Você tem uma outra visão aí? Dudu, Bolacha e Gabigol. Sem o Marquinhos, Dudu, Bolacha e Gabigol. E você, Brunão? Eu também hoje o Dudu e Caio Jorge. Dudu e Caio Jorge. E Gabigol? Qual que é a formação? É 4-3-3. Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Podendo eles misturarem lá na frente, buscar o espaço. Por isso que eu falei do Gabigol aqui, eu acho o Gabigol também um jogador muito inteligente, cara. A gente tem que sempre lembrar disso. Pra entender o esquema do Diniz também, eu acho que ele é um jogador que se encaixa melhor pra esse tipo de, sabe, buscar bem os espaços. Eu concordo com o Thiago, por infelizmente, né? Que realmente é um dos melhores atacantes que tem. Primeira vez que ele esteve certo aqui. Tirando a temporada do Hermancano do Fluminense, que pra mim ele era o melhor atacante da temporada. O Hulk de no geral ele é o Hulk também, mas no geral ele é um jogador mais completo. Extremamente decisivo, né, cara? Aqui, só uma coisa, quando eu perguntei sobre obediência tática, só pra gente não esquecer de um recorte. Que a discussão do Felipe Luiz com o Gabigol foi porque ele não cumpriu uma ordem do Felipe. E acabou acontecendo o gol, né? Mas a partir do momento que ele cumpre a ordem, ele vai para onde o Felipe gostaria. E aí sai o gol, né? Que é o segundo gol, né? O segundo gol, que é um toque de cabeça. É o primeiro. Não, o primeiro é o segundo, né? Não. O segundo é que ele recebe dentro da área. O segundo já é no segundo tempo, que é o terceiro gol. Ele faz o primeiro, ele faz o primeiro e o terceiro contra o Atlético na final da Copa do Brasil. Quando o Júnior Alonso sai errado na Isso, então é isso. Então foi na criação do primeiro que é aquela discussão. Isso aí. Vocês têm certeza? Eu tô achando que o movimento que ele faz, ele na verdade ele não faz o gol, mas ele participa da jogada. Ele é o cara que auxilia quando ele faz o movimento que o Felipe pediu. Que aí sai o segundo gol, que é aquele gol que sai de uma jogada avançada do... Ele fala, eu fiz o gol. Ainda vira pro Davi Luiz e ainda fala que fez o gol. O Felipe Luiz. Então ele falou pro Felipe que fez o gol, então foi o primeiro. Mas é uma discussão boa. Então essa aí a gente vai continuar isso no próximo bloco. Ô, Railan, o que tem de novidade? O que a gente pode falar sobre o Gomes, que foi um destaque também da semana passada? O Vélez chegou também a pedir mais. Acho que todo mundo está observando as movimentações do mercado, né? O Cruzeiro vai contratando, vai gastando, os times começam a pedir mais, começam a ter esse movimento natural também, né?
É isso, o Cruzeiro tinha primeiro um acordo ali com o Vélez, né? A gente lembra ali naquela missa de aniversário do Cruzeiro, o Pedrinho, logo após a celebração ali, ele, em entrevista com os jornalistas, né, disse que tinha expectativa de fechar com o zagueiro, até revelou, né, que esse zagueiro argentino, no caso o próprio Valentim, entre o dia do aniversário do Cruzeiro, dia 2 de janeiro, até o dia 3, o fim da manhã. Porém, o Vélez fez uma nova pedida, o Cruzeiro também precisou aumentar um pouquinho ali a proposta pelo Valentim, e aí esse acordo agora para o Valentim, cerca de 10 milhões de dólares, cerca de 61 milhões de reais, para poder contar com esse atleta de 21 anos, Cruzeiro que vai adquirir 90% do passe dele. Então, assim, essa negociação no fim de semana, ela se intensificou novamente, o Cruzeiro está apalavrado com o Vélez já, o jogador tem o desejo de jogar aqui no Brasil, então a expectativa é de que até quarta-feira esse negócio possa ser concluído e o Valentim se tornar mais uma opção ali na zaga do Cruzeiro. Matheus falava ali da reformulação do sistema defensivo, a gente lembra que o Djalma também, né, o Cruzeiro comprou os direitos do Djalma junto ao Argentino Júnior, mas o Cruzeiro vai passar por uma reformulação. O zagueiro Zé Ivaldo, que foi titular ali durante alguns jogos na temporada, né, chegou a perder espaço ali na reta final, em que a gente teve uma zaga formada pelo João Marcelo e o Djalma. O Zé Ivaldo, ele tem um acordo já feito com o Santos, vai ser emprestado pelo Cruzeiro por uma temporada, e aí o Santos vai ter a obrigatoriedade de compra do passe do Zé Ivaldo, caso ele atinja algumas metas ali no Clube Paulista. A negociação ainda não foi comunicada pelo Cruzeiro nem pelo Santos, mas nas redes sociais o Zé Ivaldo já começou a compartilhar aquelas mensagens de despedida, né, que um colega manda para o outro. Obrigado, Zé Ivaldo, vai fazer falta. Então, tudo certo entre Cruzeiro e Santos. Zé Ivaldo deixando e o sistema defensivo do Cruzeiro passando por essa reformulação. Saída de Zé Ivaldo e chegada dessa zaga aí, Fabrício Bruno e Valentim Gomes, a zaga de 100 milhões de reais. Pouca coisa, hein? 100 milhões de reais. E talvez essas duas contratações em relação à zaga sejam as duas últimas em termos de time titular do Cruzeiro, né? Eu acho que Fernando Diniz, a partir daí, vai estar muito bem servido. E a gente tentando esmiuçar um provável Cruzeiro para essa temporada, viu, Pedro? Cássio no gol, uma linha de defesa com William, Gomes, Fabrício Bruno e na esquerda o Marlon. Aí no meio de campo, imaginando que o Diniz vai jogar num 4-2-3-1, né? 2 volantes, podendo ser o Wallace e também o Matheus Henrique. Matheus Henrique, acredito, titular absoluto hoje pela temporada 2024 que fez. Ou, se o Wallace não conseguir manter a boa fase, vai depender muito de como o jogador vai estar fisicamente, o Christian entra como uma opção de primeiro volante ou até mesmo o Lucas Romero. Na frente, o Matheus Pereira sendo o principal articulador, jogando centralizado, aberto pela direita, e pode ser uma surpresa, né? O Marquinhos, jogador que vem junto ao Fluminense, que trabalhou com o técnico Fernando Diniz, é esse jogador do vai e vem, que chega muito à linha de fundo, que tem uma boa recomposição. Pode ser o jogador aberto pelo lado direito, Dudu aberto pelo lado esquerdo e na frente o Gabigol. Então eu acho que é uma boa formação do Cruzeiro para início de ano. A Raposa jogando no 4-2-3-1, um time mais intenso, tendo o Marquinhos aberto pelo lado direito, sendo esse jogador mais agudo, o Dudu aberto pelo lado esquerdo, o Gabigol com liberdade sendo o centroavante, às vezes jogando como falso 9, tendo liberdade para flutuar, e o Matheus Pereira tendo liberdade para ser o principal arquiteto, né, para ser o principal armador. Acredito que seria um Cruzeiro fortíssimo para o início de temporada. 5h57, quero te ouvir, Léo. Primeiro sobre essa zaga aí, 100 milhões. Você já falou do Fabrício Bruno, mas o Cruzeiro gastando alto também para reforçar o sistema de defesa. E sobre esse time que o Matheus montou aí, o Matheus Diniz. Olha, o rapaz da Argentina eu não conheço. Se eu falar que eu vi jogar, eu vou estar sendo um tremendo de um mentiroso. Mas todo mundo falou que foi um destaque lá. E o Vélez, né, caprichou na pedida aí, 10 milhões de dólares. Você que é um zagueiro alto, né? Novo, de 21 anos, enfim. Vamos aguardar e ver como ele vai se comportar aqui no futebol brasileiro. Mas se ele vier, certamente, por esses valores aí, está vindo também para ser titular e deve ter ali, inclusive, a aprovação do técnico Fernando Diniz. Então, os dois seriam
titulares, e assim como o Dudu e o Gabriel Barbosa no ataque do Cruzeiro. Aí no meio de campo eu vou discordar do Matheus, porque eu observo muito a característica que gosta o técnico Fernando Diniz. Então, pelo que eu conheço do trabalho dele ao longo dos anos, o Lucas Romero seria o seu volante titular, por ser um volante rápido, né, e capaz também de funcionar como zagueiro, assim como é o próprio Wallace, e ao lado do Matheus Henrique e do Matheus Pereira. O Marquinhos, ele foi titular com o Fernando Diniz ano passado, principalmente no início do Campeonato Brasileiro. Fez bons jogos. Inclusive, ele fez um bom jogo contra o Atlético naquela partida em que Fluminense e Atlético empataram por 2-2 lá em Cariacica, e a jogada do primeiro gol foi dele. Mas, no final, assim, ele perdeu a condição de titular, já com o Mano Menezes sendo treinador. Não sei. Aí, hoje eu viria um Cruzeiro assim, talvez jogando mais até num 4-4-2, sei lá, mas sabe, pode ser até uma possibilidade, né, Lélio? Jogar com 4 meio-campistas e 2 atacantes, porque aí você daria até mais liberdade pro Dudu e pro Gabigol. Aí você teria um meio de campo um pouco mais fortalecido, com o próprio Lucas Romero, sendo esse cara da saída de bola, mais marcador também, jogando ao lado do Wallace. Então o Cruzeiro teria 2 volantes mais marcadores, Matheus Henrique e o Matheus Pereira tendo liberdade. Uma espécie de um 4-4-2 em losango, né? Com Matheus Pereira sendo a ponta do losango, Dudu e Gabigol fazendo a frente. Seria interessante também. Aí 2 atacantes, Dudu e o Gabriel, né? Isso aí. Eu também, eu não sei se eu utilizaria esse losango, não, mas um volante ao lado do outro, e se ele quiser colocar mais um volante, ele pode fazer o time com 2 meias, com o Matheus Henrique e com o Matheus Pereira, já que o Matheus Henrique ele tem essa capacidade boa também de articular as jogadas, e mais à frente o Dudu com o Gabriel Barbosa, e você também utilizaria o que tem de melhor o William, que é o apoio ao ataque. Você liberaria esse jogador para estar sempre muito presente na parte ofensiva. E lembrando que o Diniz também, e houve um problema de adaptação ao esquema, que ele gosta que os laterais construam muito por dentro. Por dentro. Eles funcionam basicamente como meias. Então, a gente tem que saber e ver na prática como vai funcionar. Agora, uma coisa é certa, né? Se o Cruzeiro, ano passado, terminou tendo que utilizar os jovens jogadores, isso já não vai acontecer, porque vieram também outros jogadores que serão opções importantes. Por exemplo, o Matheus Pereira, a gente sempre falou que ele não tinha um reserva. Hoje ele vai ter... Não é um jogador do mesmo nível, mas tecnicamente é muito superior, por exemplo, ao Matheus Vital, no caso que eu estou falando do Eduardo, que até terminou muito mal a temporada passada pelo Botafogo, mas eu já elogiei muito o Eduardo, achei uma boa contratação do Cruzeiro. E no ataque precisa nem falar, né? Porque se você estava dependendo do Kenji e do Tevez, hoje você não vai depender de outros jogadores. E a gente nem citou o Caio Jorge aqui, que terminou o ano fazendo gols, né? Pode aparecer nessa brincadeira aí também com o Bolassi, né? Não para ser titular, tem o Rodriguinho, mas... O Rodriguinho também é uma opção, né? Verdade. Já temos muitas escalações do Cruzeiro aqui no YouTube, ó. Mais de 300 likes, hein? Mais de 300 likes, hein? Vocês estão de parabéns hoje aqui no YouTube. O Frankenstein Azul. Deixa eu ver a escalação dele aqui. O que tá aparecendo de diferente? Já colocou o Kaique na esquerda. Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo, Dudu e Gabi. É o time dele. Seria bem ofensivo esse time aí, né? Eu acho que o Eduardo hoje entraria mais como uma alternativa ao Matheus Pereira, viu? Para ser um reserva imediato ao Matheus Pereira. Não tem as mesmas características propriamente ditas, mas são jogadores que ocupam a mesma faixa do campo, né? São armadores. Chegou bem, chegou leve, parece estar mais fininho, né? Acho que ele andou se preparando aí da saída do Flamengo pra cá e deu aquela provocada de leve no Atlético Mineiro, uma vez que ele fala, né, que o primeiro título da Arena
foi conquistada por ele, não deixa de ser um fato. Mas aí, Ronaldo, o Gabigol realmente parece que tá leve. A sensação que eu tive na coletiva de imprensa é isso, tá feliz. E tá sendo bem abraçado, né, por todos lá no Cruzeiro, né, que veio o presidente também, indo brincar com ele, conversar. Ele tá solto e é um cara que a gente puxa o histórico aí, ele gosta de títulos, ele gosta dessa fumaça, ele gosta desse barulho, o Gabigol. Então é importantíssimo também chegar dessa forma, olha lá, mais de 40 mil pessoas no Mineirão para a chegada dele, é uma coisa que incentiva o cara. Por mais que ele tenha rodado, que ele tenha títulos na carreira, isso aí levanta e abraça a torcida. E dá uma alegria pro torcedor. E o Pedrinho conseguiu mexer na hora certa. Mexer com o brilho dos torcedores, trazer novamente um grupo forte para ter, pelo menos aí, brigar por alguma coisa grande nesse ano. E título é bom, não importa qual, né, Ronaldo? Levantar o caneco da volta olímpica e o Gabigol, assim como o Dudu. O time do Cruzeiro tem essa responsabilidade já no início da temporada, porque eles não ganham um mineiro há muito tempo. Você está aqui sempre enaltecendo. O Cruzeiro é o maior de Minas, mas desde 2020, o maior de Minas, que você fala, não garante nenhum mineiro. Ou seja, o Gabigol já precisa chegar quebrando essa, entregando esse título pro Cabuloso. Porque ele foi mal gerido também, né? Um tempo atrás, bateu na Série B também, então aconteceram muitas coisas ruins. Agora que você percebe quando tem pessoas que gostam realmente do Cruzeiro, a forma que você tem que lidar. É dessa forma, trazendo jogadores, deixando o salário em dia, trazendo o torcedor próximo também, fazendo eventos para que o torcedor possa também estar colocado dentro da mesma prateleira que os jogadores. Então são coisas que você tem que fazer. O clube não é banco. O clube não vai viver de dinheiro, vai viver de história, vai viver dessas pessoas que estão lá tratando com carinho o clube, com a camisa pesada, que é a camisa do Cruzeiro. Você falou que o clube não é banco, mas a notícia que vem lá de Minas Gerais... Pode fazer mais um pouquinho de cascalho aí de barulho, porque a notícia que vem é que Pedrinho ainda estaria disposto a gastar algo como 100 milhões de reais. É isso aí. Para contratar 2 zagueiros. Eles já tentaram o Fabrício Bruno, uma primeira investida o Flamengo recusou, aumentaram a proposta, mas o Fabrício Bruno segue no Flamengo, mas o Pedrinho está disposto a abrir o cofre, ou deixar aberto. Né? Mas não basta só ter dinheiro, tem que saber negociar. E o tal do Alexandre Matos, né? Esse sabe. Esse sabe lidar com a coisa. Então não tem, eu acho que se realmente está ali no radar do Cruzeiro, dia menos dia vai acabar caindo dentro da raposa ali do Cabuloso, porque não tem como fugir. O homem tem o dinheiro e o outro sabe lidar com o dinheiro, sabe negociar. Tem a lábia. Tem a lábia e tem o respeito, né, do torcedor. O torcedor gosta muito dele. Agora, a nossa produção estava fazendo as contas, Ronaldo Giovanelli, quando você para pensar no Cássio, no Dudu, no Gabigol, nos últimos 15 anos, eles conquistaram 40 títulos. Mamãe. De Mundial a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, 3 personagens que hoje defendem as cores do Cruzeiro: Dudu, Fagner, Gabigol, Cássio, 4 personagens. 15 anos, 40 títulos. Nossa Senhora. É que não tem a fórmula de você ter um time campeão. Não existe a fórmula. Eu vou contratar todo mundo e eu vou ser campeão. Tem time que fez isso e se deu mal. Agora, a verdade é o seguinte: se você tem esse grupo com esses jogadores dessa forma, já passaram por situações inúmeras dentro do campeonato e conseguiram títulos. Agora, você tem que ter um grupo forte. Eu aprendi, pelo menos na minha carreira, que quando você tinha um grupo forte, independente do que você ia enfrentar, você passava por cima. Então, se conseguir, com esses nomes, fortalecer o grupo, se o Diniz conseguir fortalecer esse grupo, a tendência é chover títulos. Não tem como. E tem experiência e todos eles, em algum momento, precisaram se reinventar na carreira, né? O Dudu no Palmeiras, o Gabigol no Flamengo, teve uma saída ruim, ainda conseguiu contornar. O Cássio, que infelizmente deixou o Corinthians de uma forma não muito legal, né? Não teve festa, não teve um jogo que merecia, mas enfim, o Cruzeiro monta um elenco fortíssimo. Rapidinho pra gente mudar de assunto, Ronaldo Giovanelli, você acha que a idade desses reforços envelheceu o Cruzeiro? Acho que colocou mais experiência, né? E você falou agora, até veio na minha cabeça aqui, que o Cássio saiu da forma que saiu do Corinthians, e o Dudu saiu da forma que saiu do Palmeiras, e o Gabigol saiu da forma que saiu. Esses caras prometem aí para esse ano. Eles estão com vontade, eles estão querendo. E isso é bom para o Cruzeiro. Vão vir mordido? Vão vir com vontade de ganhar título aí. Já fica a expectativa, né? De um Cruzeiro e Flamengo, de um Cruzeiro e Corinthians.
O Cruzeiro já aqui nos Estados Unidos, cidade de Bradenton, onde fica o IMG Academy. Amanhã, inclusive, a gente vai mostrar como que é o local onde o Cruzeiro vai treinar até o dia 14. Depois o Cruzeiro segue para Orlando, tem os 2 jogos amistosos contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro, e aí o time volta, pensa no Campeonato Mineiro e na sequência da temporada. Claro que ainda vai ficar um pouco em meio à pré-temporada, mas hoje tivemos o primeiro treinamento do Cruzeiro neste centro de treinamento, o IMG Academy, e aí a equipe agora do técnico Fernando Diniz já começando os trabalhos para valer com Gabigol e companhia. Até sobre isso vamos passar aqui os jogadores do Cruzeiro que estão com a delegação aqui na Flórida. Os goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio, os zagueiros João Marcelo, Vidjalba e Jonathan Jesus, os laterais William, Marlon e Kaique, os volantes Peralta, Japa, Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique, Wallace e Lucas Romero, os meias Rodriguinho, Vitinho e Eduardo, os atacantes Lautaro Dias, Teves, Caio Jorge, Dudu, Gabigol e Juan de Neno. Não estão ainda aqui com a delegação Bolassi, Fagner, Matheus Pereira e o Marquinhos, mas todos são aguardados até o final de semana aqui na Flórida. Cada um aí com a sua situação. O Fagner, ele foi anunciado pelo Cruzeiro apenas resolvendo uma questão do visto para vir aqui para os Estados Unidos. O Marquinhos resolvendo algumas pendências burocráticas com o Arsenal, nada que vá atrapalhar. O Bolassi já tinha um acordo por causa aí que ele estava em Londres, na Inglaterra, veio para fazer os exames médicos, foi ao Brasil, melhor dizendo, fez os exames médicos no Rio de Janeiro, voltou para passar o período de férias, e o Matheus Pereira, a informação é que ele virá de Londres, na Inglaterra, diretamente aqui para os Estados Unidos. Ele teve aí um período maior para férias, e aí é aguardado também até o final de semana aqui na pré-temporada do Cruzeiro, o clube contando com todos esses jogadores para que o técnico Fernando Diniz possa ter aí todo mundo à disposição, porque serão trabalhos importantes aqui nos Estados Unidos, contando com esses 2 amistosos. Hoje, então, já tivemos a primeira atividade. Claro que é só o início da pré-temporada, todo mundo aí um pouco enferrujado, porque estava todo mundo no período de férias. Vamos falar sobre as informações de bastidores. Cruzeiro ainda tentando sacramentar as 2 negociações avançadas em andamento, com os zagueiros Fabrício Bruno e também com o Valentim Gomes. Só que antes eu quero dar um recado aqui da Super Pro Atacado. Meu amigo, a Super Pro Atacado, você tem que conferir os materiais de qualidade que a Super Pro preparou para todos vocês, hein? Você pode comprar pelo site superproatacado.com.br ou você pode ir em uma das 2 lojas da Super Pro. Tem na Avenida Sinfrônio Brochado, 1200, no Barreiro, e tem na BR-040, 2002, no bairro Morada Nova, em Contagem. São mais de 25 mil itens e preços imbatíveis. Você vai encontrar o que precisa para sua obra e manutenção. Tudo isso em um só lugar. São lojas maravilhosas. E para você que for comprar no site superproatacado.com.br, use o código SAMUCATV35OFF, SAMUCATV35OFF. Você vai ganhar R$ 35,00 de desconto na sua primeira compra, com valor mínimo de R$ 399,99, hein? Samuca TV 35OFF para ter R$ 35,00 de desconto na sua primeira compra, superproatacado.com.br, a compra com valor mínimo de R$ 399,99. Bora para Super Pro Atacado.
Vamos lá, sobre as negociações em andamento, Fabrício Bruno e Valentim Gomes, o Cruzeiro ainda espera assinar toda a documentação, obviamente, dentro daquilo que a gente falou, até terça-feira quer concretizar todo o negócio com o Vélez, e o Cruzeiro só vai confirmar algo assim que tiver toda a documentação assinada, que o jogador puder viajar para fazer exames médicos. Além disso, o Cruzeiro vai avaliar muito bem o Valentim Gomes. Isso é um ponto crucial para a negociação, porque no meio do ano ele foi vetado aí no Grupo City, mas seguiu jogando o restante da temporada normalmente. Então o departamento médico do Cruzeiro, óbvio, assim que tudo estiver assinado com o Vélez, dentro das condições estabelecidas lá na última reunião que aconteceu no sábado, aí o Cruzeiro vai buscar o jogador para ser avaliado em toda essa questão da parte médica. Sobre Fabrício Bruno, o Cruzeiro já chegou em tudo que o Flamengo teria pedido para a negociação acontecer. O Cruzeiro conta com um desejo muito grande do atleta, então a negociação segue avançando muito bem. Claro, ainda não está no papel, não está com a documentação sendo trocada, é o passo que falta para que o Fabrício possa mesmo retornar ao Cruzeiro. A expectativa também é de que neste início de semana isso possa ser resolvido para o atleta chegar aqui nos Estados Unidos, ser avaliado por todos e anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. Repito, apuração até com o nosso amigo grande Vene Casagrande. O Cruzeiro inclusive aumentou um pouco mais a oferta dentro do que o Flamengo pediu. 7 milhões de euros o valor fixo e mais um bônus de 1 milhão de euros caso o Cruzeiro conquiste aí um título nacional ou internacional durante o período que o atleta tiver contrato com o Cruzeiro. Então vamos aguardar os próximos passos, mas o Cruzeiro quer fechar logo estas duas contratações de dois grandes zagueiros para o ano de 2025. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. O Corinthians está negociando com alguém para o André Hernan, daqui a pouco ele responde. Voltamos então na TV e também no YouTube. Seguimos aqui para falar então do Cruzeiro e do Flamengo, porque o cabuloso tá demais, hein? Tá contratando, tá fazendo uma festa. Aliás, que linda a festa que fez na recepção do Gabigol, do Dudu também, ainda trouxe o Fagner, o Eduardo, tá, soltando La Plata, o Pedrinho BH. E não satisfeita, a Raposa agora tá buscando um novo reforço pra zaga, o Fabrício Bruno, do Flamengo. Ô PVC, o Cruzeiro tinha feito ali uma proposta, a negociação tinha dado uma esfriada, agora esquentou de novo. Fabrício Bruno vai ser jogador do Cruzeiro, será? Todo mundo está dizendo que tem uma reunião hoje à tarde. O Cruzeiro viajou para a Flórida para fazer a pré-temporada, o que não exclui nada, porque o Alexandre Matos pode chegar na Flórida e fazer uma reunião, abrir o computador e fazer a reunião online. Então todo mundo está dizendo que tem uma reunião para discutir esta nova proposta do Cruzeiro. Hoje de manhã, eu falei com gente do Flamengo que diz que proposta não chegou. A frase é a seguinte, quer ver? Peraí, deixa eu abrir só a frase direitinho. Eu não vou dizer de quem é a frase, mas porque eu vou preservar a fonte. Mas a frase é a seguinte. Nós só vamos fechar algum acordo caso seja bom para o Flamengo. Como até agora não chegou esta nova proposta a que você se refere, não deve ter sido boa para o Flamengo. Então, na verdade, o Flamengo, por enquanto, ironiza a proposta, que diz que a proposta não chegou. Mas a gente já falou sobre isso. O Hernan trouxe a informação semana passada de que o Valentim Gomes, do Vélez, o Alexandre Matos, segue dizendo, vamos ver. E sobre o Fabrício Júnior, o Alexandre Matos diz, vamos ver. Fato é que o Flamengo, até hoje, no final da manhã, dizia que não tinha recebido a proposta nova do Cruzeiro. Então, a nova proposta do Cruzeiro é muito boa. Ok, o Flamengo disse que ainda não chegou. Se chegar, vai avaliar e pode negociar. Mas, é claro que, como eu disse agora há pouco, respeitando a apuração de todos os colegas, muita gente está dizendo que tem uma reunião hoje à tarde para possivelmente sacramentar a venda do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. E o Cruzeiro quer o Fabrício Bruno. Então pode acontecer. Eu só estou colocando o que eu tenho do lado do Flamengo. O Flamengo disse que ainda não recebeu a proposta oficial do Cruzeiro.
até meio-dia. Tá mutado. Opa, Hernan, acha que pode pintar? A ideia, assim, são jogadores distintos, né? O Valentim, que é do Vélez, e o Fabrício Bruno, né? O PVC já falou sobre esses estilos diferentes. O Cruzeiro está, assim, com muita vontade no mercado. Pode pintar os dois, sem dúvida nenhuma. A questão do Valentim são detalhes que ainda estão sendo discutidos, mas pode pintar sim na Raposa, tem tudo para pintar na Raposa. E outra situação também que ficou no noticiário, coisa de rede social e tudo mais, em relação ao Bruno Henrique no Atlético Mineiro. O Bruno Andrade conversou com uma fonte do Flamengo que disse, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, não chegou proposta nenhuma do Atlético. Então é a mesma situação do Rony. Tem o interesse, o Atlético está sondando o mercado, mas oficial mesmo, papel timbrado e e-mail enviado, até agora nada. Ótimo, atualização feita. A gente vai falar